Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo, e estamos de volta com o nosso devocional, o nosso estudo da palavra de Deus, a leitura da Bíblia. Diariamente aqui, sempre estaremos nós trazendo essa palavra que vai ajudar o seu coração, que vai ajudar você a entender melhor as coisas de Deus. Estamos terminando hoje a primeira carta de João, capítulo, hoje será o número 5. E você que leu ontem, você viu que João fala muito sobre amar ao próximo. E ele até chega a dizer que quem diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, é mentiroso. E a verdade de Deus não está nele. E ele coloca como obrigação dizendo: se você ama a Deus, ame também o seu irmão. É obrigação. Temos o mandamento dele. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Hoje nós vamos falar do capítulo 5, que também são 21 versículos, e você vai perceber que todo o capítulo 5 também vai falar sobre amar a Deus, o amor de Deus para conosco. Vamos entender? Capítulo 5. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no final do vídeo e compartilhar também com seus amigos e familiares, tá bom? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é gerado. Ou seja, quando você crê que Jesus é o Cristo, você adquire o novo nascimento. O novo nascimento que Jesus falou com Nicodemos é preciso nascer de novo, Nicodemos. E que as pessoas ficam tentando entender o que é nascer da água e o que é nascer do Espírito. Resume: nascer da água e nascer do Espírito é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Só isso. Está resumido. Tem pessoas que pensam que é tão difícil nascer de novo. Como é nascer de novo? O que é nascer da água? O que é nascer do Espírito? João aqui explica que nascer da água e nascer do Espírito é você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não crê simplesmente por crer, mas crê segundo a Escritura, a palavra que está te revelando, você então nasceu de Deus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Quando você nasce de novo, a primeira coisa que você recebe é o desejo de guardar os mandamentos de Deus. Porque este é o mandamento, o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos que Deus quer que nós guardemos não são regras sobre regras. O mandamento que Deus quer que nós guardemos é amar a Ele e amar também ao próximo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nunca perca a sua fé. Você pode perder dinheiro, perder amigos e perder outras coisas, mas nunca perca a sua fé, porque o dia que você perder a sua fé, você não consegue mais vencer o diabo. O mundo, Satanás e os seus demônios são vencidos pela fé. Eu preciso amar a Deus e também amar a Jesus Cristo e amar as pessoas. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então, você vê que eu não posso perder essa fé de crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A minha fé que me ajuda a vencer o mundo, vencer o mal, é crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que maravilha, né? Ah, glória a Deus. Quando a gente percebe que a nossa mensagem tem sido sobre isso, tenho falado muito sobre crer em Cristo, amar a Cristo,
servir a Cristo, tenho pregado que Jesus é Deus, Jesus é o verdadeiro Deus, é a vida eterna, que as pessoas têm que servir a Cristo, amar a Cristo, que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é Deus conosco, sabe? E isso tem me alegrado muito agora lendo aqui, eu me alegro porque é o que nós estamos pregando. Este é o que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Então, a palavra que se fez carne e veio habitar entre nós. Então, a palavra é que se fez carne e veio habitar entre nós. Nós conhecemos Jesus porque Jesus é a palavra encarnada, a palavra que se fez carne. Ele é Deus, ele é o Senhor, ele é a palavra que se fez carne. Esses três são um. Três são os que testificam na terra. Quem são os que testificam na terra? O Espírito Santo, a água e o sangue. Tá? Esses três concordam entre si. O sangue que foi derramado por nós. Tá? E se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que deu seu Filho, que de seu Filho testificou. Esse é o testemunho de Deus. Deus deu o seu Filho. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados. O versículo 10 enfatiza: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Tá? O testemunho é este, que Deus deu o seu Filho. Deu o Filho para quê? Para que as pessoas creiam no Filho de Deus. Então vem o verso 10 e diz: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o mandamento, ou tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porque não creu no testemunho de Deus, de seu Filho deu. Ou seja, Jesus veio dando o testemunho de Deus, e nós cremos nesse testemunho. Por isso, nós crendo em Jesus, nós estamos crendo no testemunho de Deus. Ou seja, Deus deu o seu Filho para testificar a esse mundo o amor de Deus para conosco. E o testemunho é esse. Qual é o testemunho de Deus? Que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida eterna está em seu Filho. Por isso que quem não crê no Filho de Deus não tem a vida eterna. Porque a vida eterna está no Filho de Deus. Tá? A vida eterna está em Jesus. Não se engane. Não há vida eterna sem Cristo. Não tem vida eterna sem Jesus. Tá? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, os que crerdes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir o seu irmão pecar, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará vida. Aqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não orará. Ele está dizendo aqui no versículo 16 que se você vê uma pessoa fazer alguma coisa errada, que aquilo que ela está fazendo não traz uma consequência imediata, porque às vezes o que a pessoa fez tem uma consequência imediata, um resultado imediato. E aí não adianta orar, porque o resultado vai aparecer. Tá? Mas, de repente, se vê a pessoa fazendo alguma coisa que não traz uma consequência imediata, ore por ela, para que Deus possa livrá-la. Aqui ele está falando de livrar a alma da pessoa, orar pela pessoa,
de ajudar a pessoa. Mas o entendimento aqui que nós temos desse versículo 16 é o seguinte: cada pecado tem a sua consequência, cada erro traz a sua consequência. Por exemplo, no versículo 17, ele vai dizer que toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte, mas toda iniquidade é pecado. O que é iniquidade? Tem uma outra versão que diz toda maldade é pecado. O que é pecado? Toda maldade. Então, por exemplo, qualquer maldade que você pratica é pecado. Só que existem maldade que você... Eu gosto quando eu falo desse versículo aqui, eu dou até o exemplo seguinte. Você foi ao supermercado e o supermercado está cheio e de repente você vê a vaga dos portadores de necessidades especiais. Tem lá 10 vagas. Todas as outras vagas estão cheias, mas tem 10 vagas ali que dos portadores de necessidades especiais, ou dos idosos, e você vai e fala, nossa, não tem lugar para... vou parar aqui. Vamos dizer que você parou ali e para fingir que, sei lá, que você tinha um problema, você mancou ali um pouquinho na presença dos seguranças e entrou no mercado para fazer a compra. É um pecado, sim, é uma maldade. Você fez consciente. Tem que pedir perdão por isso, porque você fez consciente. Agora, vamos imaginar que você, o mesmo fato, não tem vagas para estacionar e, de repente, você chegou no mercado e entrou e você não percebeu que aquela era uma vaga exclusiva. Você entrou, estacionou ali, saiu e, quando você voltou, tinha uma pessoa esperando para entrar na vaga de direito e você nem sabia, me perdoa, nossa, eu nem percebi. Quer dizer, você pecou também? Sim, porque é uma maldade, a pessoa ficou esperando. Mas só que você fez sem intenção. Então existem coisas, pecados que a pessoa peca, sabendo que está fazendo, querendo fazer, e existe pecado que a pessoa comete sem pensar que está fazendo. Todos nós temos essas duas naturezas. Nós temos a natureza de querer fazer a coisa errada e tem uma natureza de que você faz a coisa errada sem perceber que está fazendo. De qualquer forma, nós temos que orar sempre e pedir, Senhor, me perdoa a maldade do meu coração. Por isso que a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, o nosso coração é mau, e porque nós pecamos todo momento, tá? Toda maldade, toda iniquidade é pecado, ou toda maldade é pecado, tá? Toda maldade é pecado. E a maldade que de repente não traz uma punição imediata, mas já há outros tipos de maldade que trazem uma punição imediata. É isso que está dizendo aqui, pecado para a morte e pecado que não é para a morte. E naquele tempo a morte era assim, era pego a pessoa fazendo certas coisas erradas, ela já ia ser punida imediatamente. Só que hoje eu digo que a punição de Deus ficou estabelecida para o juízo. Deus vai castigar as pessoas que não creu no seu Filho, que rejeitou a proposta de salvação trazida por seu Filho Jesus, tá? Que é o próprio Deus que veio dar essa chance de vida para nós. Quem rejeita a Deus, rejeita o Espírito Santo, tá? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não toca. Quando diz aqui não peca, quer dizer, não vive na prática do pecado, não peca intencionalmente. Senão a pessoa vai falar assim, mas eu peco, então não sou de Deus, porque eu peco. Sim, todos nós erramos, todos nós falhamos, mas nós temos que evitar o desejo, o prazer. O que nós não podemos fazer é do pecado um estilo de vida. Você não pode fazer da maldade um estilo de vida. É isso que o Senhor está explicando para nós. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Infelizmente, o mundo todo jaz no maligno. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. No Filho Jesus Cristo nós estamos. Este é o verdadeiro Deus e a vida
eterna. Então, o Filho de Deus é o verdadeiro Deus e é também a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, porque naquele tempo havia muitos ídolos, né? As pessoas eram convencidas, né, de repente, de mudar, chamava de proselitismo, né? A pessoa mudava de igreja, mudava de religião. Hoje ela está servindo a Deus aqui, amanhã ela já muda, ela já vai servir a outros deuses, ela já vai servir outros senhores. É isso que o Senhor está nos mandando aqui, nos ensinando. Guardar dos ídolos, não saia da presença de Deus. Permaneça na presença de Deus, fique na presença de Deus. 2 João e 3 João, ele vai continuar falando sobre amor. Ele vai continuar falando sobre amar a Deus e amar as pessoas. E aí, nós vamos chegar lá no Apocalipse. É o mesmo João que escreveu aqui, é o João do Apocalipse. Aí lá no Apocalipse, ele já tem uma outra revelação, ele já vai falar conosco sobre o fim do mundo. E nós vamos acompanhar com muita atenção a leitura. Vamos agradecer a Deus? Diga, eu amo a Deus e vou lutar para amar as pessoas também, tá? Mesmo que alguém te ofenda, que alguém te maltrate, que alguém te despreze, lute para não guardar ódio, não guardar mágoa, tá bom? Lute para sempre ter as pessoas em oração, colocando-as na presença de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos, em nome de Jesus Cristo, encarecidamente que o Senhor nos dê a força, a capacidade para amar, para desejar o melhor, mesmo aqueles que nos ofenderam, que nos causou algum tipo de mal. Não nos deixe, Senhor, cair ao sermos tentados. Livra-nos, ó Pai, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, estende as suas santas e poderosas mãos para nos abençoar, nos dando a capacidade de ser verdadeiramente quem o Senhor quer que sejamos. Ó Espírito de Deus, com a sua graça, com o seu poder, com o seu grande amor, venha nos ajudar. É nosso pedido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Amém. Amar a Deus e amar as pessoas. Este é o desafio do apóstolo João. Ainda teremos mais 2 cartinhas aqui, a terceira e a segunda e a terceira carta, que são um capítulo cada carta. E nós vamos seguir ainda falando sobre amar a Deus e amar as pessoas. Então, João escreveu, abriu o coração para que nós cumpramos o mandamento de Deus. E o mandamento de Deus é amar a Deus e amar as pessoas. Tá bom? Deus abençoe. Até o nosso próximo devocional. Deus abençoe a todos vocês e até lá.